aonde você estiver, a graça do Senhor possa alcançar o teu coração. A paz de Deus possa invadir a tua alma. Esta é uma noite que Deus marcou, preparou para nós nos encontrarmos juntos para adorarmos o seu nome. E se alguma coisa não estiver bem para alguém, Deus é a solução, Deus tem a resposta. É verdade, glória a Deus. Deus tem a solução, aleluia. Nesta noite, marca isso, o Senhor está no controle de todas as coisas, aleluia, glória a Deus. Eu mando um abraço para todos os irmãos que estiverem nos ouvindo, participando, aqui os irmãos de Vila Paulina, né? E os irmãos de outras cidades, outros estados, outros países, aonde a nossa voz alcançar. O meu desejo é que Deus alegre os corações e tenha uma bênção para a tua vida nesta noite. Glórias a Deus. Eu quero fazer uma leitura neste momento no livro de Tiago, na carta de Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 17 e o 18. E neste espero que Deus fale ao meu coração e ao teu coração nesta noite. Aleluia! Ouça o que diz aqui Tiago, capítulo 5, versículo 17, ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o versículo 18 ele diz ainda: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glórias a Deus. Aleluia. Eu repito essa leitura que é muito importante. Eu quero falar alguma coisa sobre este tema, sobre a vida deste homem. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, aleluia, e a terra produziu o seu fruto, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, acabamos de fazer uma leitura na carta de Tiago, e eu quero intitular esta mensagem nesta noite, aleluia, e gostaria que você participasse comigo. As mesmas aflições que nós passamos, Elias passou. As mesmas dificuldades que nós passamos, Elias enfrentou. Por quê? Porque ele era homem como nós. Era homem como eu, como você. Dificuldades, mas homens também que teve uma experiência com Deus. É verdade. Homem que a história marcou. A história ficou marcada com a vida deste homem. Mas nós vamos ver o alto, aonde este homem chegou. E também as dificuldades que este homem passou. Aleluia! Talvez você que está aí, aonde estiver, esteja enfrentando dificuldades. É verdade. Ou talvez esteja aí enfrentando, passando por uma situação maravilhosa, uma época maravilhosa. Mas eu quero dizer nesta noite que o nosso Deus está no controle em todas as situações. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui nós acabamos de ler a respeito de Elias. A Bíblia diz que este Elias era um homem sujeito, homem que enfrentava as mesmas dificuldades que eu enfrento, que você enfrenta, e ele estava sujeito a todas as coisas.
Mas a Bíblia diz a história deste homem, quando nós começamos a ler a história, o ministério deste homem chamado Elias, este homem deixa para nós lições, este homem nos traz lições maravilhosas, este homem nos traz lições, a Bíblia nos conta, ninguém conhecia a história deste homem até o capítulo 17 do livro de 1 Reis. Em 1 Reis surge, aparece Elias. Elias foi um homem que marcou, foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, é um homem que ficou marcado na história. A Bíblia diz que quando Elias aparece, a nação de Israel, todos nós, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que Elias, que o livro de a cidade de Israel, a nação de Israel foi após a morte de Salomão, ele foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E naqueles dias Elias estava ali no reino do norte. E nós queremos dizer aos senhores que aquele reino do norte estava vivendo o auge da sua história. Naqueles dias estava vivendo uma época financeira muito boa, uma época de destaque, situação econômica muito boa. E por quê? Porque eles estavam ali vivendo os seus melhores dias, porém longe de Deus, longe de Deus. Reinava naqueles dias o rei Acabe e posteriormente reinou o rei Acasias. Mas antes do rei Acabe, seu pai Omri, ele havia feito muitas alianças com os povos vizinhos, fez muitas alianças, conquistou povos, e aquelas alianças trouxeram para eles coisas terríveis. A consequência, seu filho Acabe casa com Jezabel, e da história mostra, a Bíblia mostra que foi a pior mulher na história bíblica. E o profeta Elias é chamado por Deus exatamente naqueles dias para contestar aquela situação. Eles estavam vivendo uma época de adorando ídolos terríveis, muitos ídolos, esquecendo-se do Deus verdadeiro. A nação a partir daquele momento entra numa crise, porque o profeta de Deus, Elias, levanta e se apresenta. Elias vem de uma cidadezinha pequena, a Bíblia fala o Tisbita. Por quê? Porque ele era da cidade de Tisbe, de uma pequena cidade, que nem no mapa se encontra aquela cidade pequena, mas quando Deus quer usar, Deus faz. Aleluia! Se Deus quiser te usar, Ele vai usar. Se Ele quiser me usar, Ele vai me usar, porque Ele é Deus, aleluia. E quando então Elias aparece, rapidamente Elias chega diante de Acabe e diz a ele, e começa a conversar com ele, e já começa a dar a ele uma palavra. A Bíblia diz que Elias apresenta e já diz para ele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos, aleluia, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Veja então a autoridade que este homem tinha. Veja o poder que ele tinha da parte de Deus. Elias tinha essa autoridade. Era um grande homem. Aleluia. Intimidade. Sabe o que Elias tinha? Uma vida com Deus. Aleluia. Aleluia. Não importava de onde ele tinha vindo, mas o que importava era a comunhão dele com Deus. Aleluia. Quer ter comunhão com Deus? Se aproxime de Deus. Seja um homem de oração. Pastor Francisco pregou há poucos dias falando sobre oração. Oração faz o homem ter comunhão com Deus e autoridade de Deus. Imagina, nenhum de nós temos autoridade para chegar diante de uns reis, entrar lá na corte e falar de Jesus para eles, porque eles não vão aceitar e não permite entrar ali. Mas Elias entrou com a autoridade de Deus. Aleluia! E disse: olha, rei,
segundo a minha palavra, segundo a comunhão que eu tenho com Deus, nem orvalho, nem chuva acontecerá aqui. Aleluia, o céu vai cerrar. Aleluia, porque quando Deus fala, acontece. O profeta de Deus, o verdadeiro profeta fala, e ele é um transmissor de Deus. Ele é o que traz a mensagem de Deus. E naquele momento, sem dúvida, Acabe fica revoltado, Acabe fica preocupado. E que o que o Senhor diz para ele? Elias, faz o seguinte agora, você fez a sua parte. Ô irmão, faça a sua parte. Aleluia. Os filhos de Deus têm que fazer a sua parte. O restante Deus faz. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite fazendo a nossa parte. Aleluia. E Deus diz para ele, faça a sua parte, porque agora é comigo. Você vai fazer o seguinte, você vai para o deserto. Sobre a orientação de Deus, vai para o deserto, lá para o deserto de Querite, aleluia, sai agora e vai para o deserto, a seca vai começar, aleluia. Oh irmãos, o mundo está em crise, nunca o mundo conheceu uma crise tão grande como esta, mas o Deus que cuidou de Elias cuida de nós, o Deus que cuidou de Elias cuida de você, aleluia. Ele fique na direção certa. Enquanto o homem estiver na direção certa, Deus guia, Deus direciona e Deus cuida. Glórias a Deus. Deus disse, vai lá para o deserto, fique lá na beira do riacho, fica lá na beira do riacho, lá você vai beber, e à tarde, e de manhã, o que vai acontecer? Eu vou mandar os corvos trazer comida para você, comida quente, porque Deus não faz nada ruim, tudo que Deus faz é bom. Glória aleluia. Ali provavelmente não tinha agrotóxico. Não tinha. Não, era comida boa, era natural. Aleluia. Deus disse, vai para o deserto, porque lá eu cuido de você. Então, querido, nós aprendemos nesta noite, fique na direção de Deus, que Deus cuida de você. Mesmo que haja seca, mesmo que haja crise, Deus cuida de nós. Aleluia. E Elias foi, obedeceu. A Bíblia diz que por um período ele fica na beira do ribeiro. Ele fica lá na beira do ribeiro, e lá, ele está lá, o ribeiro, bebendo água, vivendo, cuidado por Deus. Aleluia. Aleluia. Mais um céu, e de repente, durante o dia, os corvos já vinham, já sabia até a hora, porque Deus nem atrasa nem adianta. Aleluia. Não precisava Elias ficar olhando para o relógio. Será que ele vai chegar? Será que ele vai? Não, não, não. Aleluia. E de repente chegava comida, aleluia, de repente chegava comida, de repente chegava, tinha água, tudo normal, tudo corria bem. É como na nossa vida, talvez tudo está correndo bem, porque Deus está cuidando de você. Aleluia. Mas a vida de um homem que anda com Deus não é só bonança. Nós vivemos numa época em que as pessoas, existe aí os pregadores das grandes prosperidades, que diz que o homem não pode sofrer, mas sofre sim, mas sobre o cuidado de Deus. E sofrer sobre o cuidado de Deus é vitória, glórias a Deus. E Elias então ficou ali na dispensação de Deus, e de repente o tempo vai passando, não chovia, não, o céu cerrou, nem orvalho, nada, amanhecia o dia seco, terminava o dia seco. E um dia alguém provavelmente disse, ou o próprio Elias olhou e ele disse, secou o ribeiro, secou o ribeiro, aleluia, acabou a água, aleluia, não tem mais água, oh, aleluia, mas quando seca a água, Deus providencia, aleluia, e naquele dia, e de repente, enquanto a água seca, o ribeiro seca, não tem mais água, Deus, o próprio Deus, chega para Elias e diz, Elias,
Agora você vai sair daqui, Elias, e vai para a cidade de Serepta. Por quê, Elias? Lá, Elias certamente disse, agora acabou tudo, a seca chegou aqui. E Deus disse, você vai para lá. Eu não sei o que Elias pensou. Talvez se fosse eu, ia pensar, ele vai me mandar para a casa de um fazendeiro, lá na região onde tem um fazendeiro, vai cuidar de mim. Mas Deus disse para ele, você vai para Serepta e lá, eu já preparei uma viúva. Já preparei uma viúva que vai cuidar de você. Aleluia. Nessa crise, Deus já preparou tudo. Aleluia. Descanse em Deus. Não vai faltar o pão. Não vai faltar, porque Deus é poderoso. Enquanto estiver na direção de Deus. Enquanto nós estivermos na direção de Deus, embaixo da ordem de Deus, tudo, mesmo que as coisas fiquem complicadas, Deus entra em ação e prepara a solução. Glórias a Deus, aleluia. Deus é aquele que o profeta Isaías, o salmista tinha experiência, ele disse que ele tinha sido jovem, mas ele tinha sido moço, mas ele nunca tinha visto um justo desamparado. Não. O Deus sempre abriu uma porta. É bem verdade que nos dias do salmista tinha gente que passava dificuldade. As dificuldades surgem, mas Deus prepara. Para Elias, quando a situação estava difícil, Deus preparou a viúva. Aleluia! E para mim e para você, não vai faltar. Deus preparará alguém e vai suprir a tua necessidade. Confie nele. Aleluia! Ele ficou ali 3 anos na casa daquela viúva. As crises vieram. O filho da viúva morreu. Mas quando morreu, Elias, que tinha experiência com Deus, falou com Deus. Aquela viúva, naquele momento, todos nós, homens, temos uma facilidade de jogar culpa em alguém. E naquele momento, quando o menino morre, a viúva disse assim, olha, meu senhor, você veio para cá, você trouxe a lembrança, ou seja, o seu marido tinha morrido e agora morre o menino, ela lembra. Mas Elias nem questionou. Elias disse, traz o menino aqui. Foi lá, apresentou a Deus, falou com Deus, se jogou sobre o menino e a vida voltou na vida naquele menino, para a glória do nosso Deus. Aleluia, e ele faz isso hoje ainda. O Senhor é o mesmo, ele traz vida. Talvez a esperança tenha morrido, o Senhor quer trazer vida outra vez. Aleluia, ele é o mesmo. Aleluia, morreu alguma coisa aí? O Senhor é o que ressuscita. Aleluia, entra no seu quarto e apresenta a Deus a situação. Aleluia, Deus vai te ouvir. Quantas vezes na carreira da vida a gente tem aquela preocupação porque alguma coisa morre, mas quando morre, Deus ainda ressuscita. Ele é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele é o mesmo que fez algumas vida, trouxe vida outra vez. E nesta noite eu quero te dizer que o Deus de Elias continua sendo o meu e o seu. Aleluia! Enquanto nós estivermos na presença dele. Aleluia! Muitas das vezes nós falhamos, porque nós somos fracos, mas Deus continua nos guardando e dando vitória. Depois de 3 anos ele estando na casa da viúva, agora Deus se manifesta a ele outra vez e diz, Elias, agora vai lá e fala com Acabe. Se apresenta a Acabe. Aleluia! Querendo Deus dizer, provavelmente, Acabe está nervoso, a terra está sofrendo, não tem mais chuva, secou tudo, agora se apresenta lá. Se Elias fosse como alguns de nós, ele ia dizer, mas Deus, agora que ele está mais nervoso ainda, ele vai chegar lá, ele vai me matar. Não, Deus disse, vai e se apresenta. E Elias foi e se apresentou. E quando se apresenta, encontra o seu mordomo, Obadias. E Obadias, ele disse, vai, avisa Acabe que eu estou aqui. Aleluia! Pode se apresentar, porque Deus garante. Aleluia! Talvez você está indeciso, preocupado numa causa. Descansa e se apresenta. Porque se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele chega lá. E quando ele chega, ele avisa Acabe. Acabe veio nervoso e encontrou com ele e disse, você é o perturbador de Israel?
Ele disse, eu não sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você e a casa de teu pai. Aleluia. E tem mais, Acabe. Eu quero te convidar agora a fazer um desafio para a gente provar quem é Deus, porque aqui provavelmente estão vivendo e adorando deuses estranhos. Mas eu quero te dizer, Acabe, que é para adorar o Deus verdadeiro. Ei, a quem você está adorando? Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, porque Ele pode, Ele faz. Aleluia. E a Bíblia diz, eu vou correr um pouquinho, porque não quero me deter neste assunto, já estaremos chegando ao final, mas o que eu quero dizer a você, aleluia, Acabe Elias disse para ele, chame Israel e todos os profetas de Baal, e lá eles fizeram um altar. Aleluia. E Elias disse, vocês façam um altar, coloque ali todo o seu sacrifício, e que o Deus que responder por fogo é Deus, e o que não responder não é o verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. É Deus maravilhoso, é Deus que cura, é Deus que faz, é Deus que alegra, é Deus que soluciona. Aleluia. Aleluia. E naquele momento a Bíblia diz que os profetas fazem o sacrifício até o meio-dia. E aquele sacrifício não resolvia. E Elias zombava deles. Dizia que talvez o seu Deus estivesse viajando ou passeando, fazendo alguma coisa, estivesse ocupado, não podia ouvir, porque Deus ouve a oração do justo a qualquer momento. Aleluia. Clame a Ele. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Glória a Deus. E eles fizeram o sacrifício, não resolveu. Mas depois do meio-dia, Elias disse, agora eu vou fazer o meu sacrifício. Aleluia. E a Bíblia diz que Elias pega o seu sacrifício, aquele bezerro, mas antes de tudo, Elias conserta o altar. Quando você quiser clamar a Deus, para Deus te responder, faça com o altar consertado. Altar desmantelado, Deus não aceita, Deus não recebe. Oh, aleluia. Muitas coisas querem atrapalhar o nosso altar. Muitas das vezes a dúvida, a discórdia, a intriga, a confusão, a briga, a mentira, o adultério, os vícios querem atrapalhar o nosso altar, e desse jeito Deus não atende. Mas quando consertamos o nosso altar, pode orar que Deus atende. Eu creio. E Elias orou, consertou o altar, e depois que ele faz o altar, é linda essa história. Ele colocou 12, colocou pedras, e colocou as 12 pedras lá, representando a nação de Israel, porque a nação de Israel ela era constituída de 12 tribos, mas naqueles dias o reino estava dividido, 10 tribos estavam com o reino do norte, 2 tribos do reino do sul. Deus não opera em divisão. Se você quer vitória, acerta o seu altar, não viva em divisão, porque Deus não opera na divisão, mas se consertar o altar, Deus opera. Glórias a Deus. Coloca as 12 pedras, coloca 12 cântaros de água, aleluia, faz um rego em volta, enche de água, coloca a lenha, coloca o holocausto sobre, o sacrifício sobre o altar, e começou a falar com Deus, e Deus atendeu. E quando Deus atende, mandou fogo, e todo o povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando Deus opera, aleluia, glórias a Deus, operando Deus, quem impedirá? Deus operou, e naquele momento eles disseram, agora então vai morrer todos os profetas de Baal. Aleluia, morreram todos. E quando morre, Acabe vai e leva Elias diz para ele, suba ao monte, porque eu vou orar, agora eu vou pedir chuva. Aleluia. E quando ele pede chuva, Deus mandou chuva. Aleluia. Aleluia. E quando a chuva vem, Acabe vai e diz a Jezabel, matar os profetas, todos aqueles profetas que adoravam os seus deuses, os mentirosos. Aleluia. Mas o verdadeiro ficou. Aleluia. Seja verdadeiro, porque Deus continua na tua vida. Aleluia. Continue fiel. Aleluia. E quando ele conta essa notícia,
naquele momento, a Bíblia diz que Jezabel ficou revoltada, nervosa. Agora me chama a atenção, este homem que era carne como eu, era carne como você, Deus fez proeza, ele viu tanta coisa, ele viu coisas maravilhosas, viu esses milagres que Deus fez. Quando ele fala para Jezabel que Elias tinha matado os profetas, ela disse, mandou um mensageiro a Elias e disse, diga para ele, aleluia, que amanhã, por estas horas, eu farei como ele fez com os profetas, ele vai morrer. E naquele momento Elias, homem como eu, como você, sente o medo. Quantas vezes nas nossas vidas nós sentimos medo. Aleluia. Mas eu quero te dizer, lembra dos milagres de Deus, lembra do que Deus te fez, lembra do que Deus tem feito para nós, porque aí nós vamos ter força. Aleluia. Agora Elias toma um caminho, uma direção que não era Deus que estava mandando. Ele toma direção própria. Quantas vezes nós estamos com medo, queremos fugir. Não tenha medo, confia no Senhor. Você não é nada como eu, mas Deus é tudo nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. E agora Elias, então, quando ouve ela dizendo, vou te matar. Veja, eu fico pensando, Elias, que Deus tinha feito tanta coisa, mandou fogo dos céus, mandou água, fez chover, e isso tudo, Elias tinha visto tudo isso, mas de repente quando a mulher diz que ele vai morrer, ele tem medo. Se Elias naquele momento conseguisse lembrar o grande favor de Deus, o quanto Deus tinha feito, ele tinha dito, Deus, manda fogo também. Manda fogo. Sem dúvida ela tinha acabado. Mas naquele momento Elias, tudo isso ficou escrito para as nossas lições, para nós aprendermos. Elias então tomou a direção e disse, eu vou correr para escapar em vida. Elias vai para Berseba, e lá ele pega o seu moço, o moço que trabalhava, que ajudava ele, e disse, fique aqui, porque eu vou mais adiante. A Bíblia diz que ele foi para o deserto, caminhou um dia, e de repente Elias senta. Assentou debaixo de um zimbro. Quando alguém senta, ele começa a pensar. Eu não sei o que Elias pensava naquele momento. Talvez seja esta a sua história. Estás pensando, estás assentado, estás decepcionado com alguma coisa, sem saber para onde vai, o que vai acontecer. Mas Deus ainda está no controle. Naquele momento era Elias que estava tomando direção própria. Sentou debaixo de um zimbro, uma árvore de mais ou menos de 1,5 metros a 3 metros de altura. Ele senta, fica ali. De repente, ele anda mais um pouco, ele começa a dizer, ele assentou e disse, Deus, eu quero morrer. Um homem que fez tantas proezas, e de repente ele pede a morte, e disse, Deus, já basta. Ele disse, não adianta mais viver. Quantas e quantas pessoas talvez estão me ouvindo, e estão dizendo, já não adianta mais viver, tudo que fiz já foi perdido. Mas eu quero dizer, Deus está no controle. Continue, levante a cabeça. Enquanto Elias estava ali assentado, e de repente ele deitou, resolveu deitar debaixo. Agora ele já não estava mais assentado, já deitou embaixo de um zimbro, ficou deitado. Mas Deus não quer ninguém deitado. Deus quer que nós nos levantemos e se apresentemos a Ele, porque Ele tem coisas nas nossas vidas. Deus ainda tinha algo na vida de Elias. Deus ainda tem algo na tua vida. É verdade. Aleluia. E o anjo veio, toca em Elias e disse, Elias, levanta, come. E quando Elias olha, tinha um pão sobre brasa, e tinha também uma botija de água. Pão alimenta. Eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, nesta noite, coma a palavra de Deus e tenha ânimo para vencer. Aleluia. Talvez você já recebeu tantas vitórias, e você é um daqueles que dizia, quando Jesus me salvou, eu fiz tanta coisa, eu senti alegria, senti a paz. Leia a palavra de Deus. Aleluia. Hoje, coma a palavra e tenha ânimo. Aleluia. E Elias levanta, come, mas de repente o desânimo era tanto que Elias deitou novamente, mas o
anjo tocou nele outra vez e disse: Elias, come. Aleluia. Jesus está dizendo para você que está desanimado, cansado, parado: coma, levante, a caminhada é mais à frente. Aleluia. Aleluia. E disse: levanta, come, porque o caminho é longo. Aleluia, o caminho é comprido, muito comprido é o teu caminho. Levanta, Elias. Aleluia. E Elias levantou, comeu, e aquela comida que Deus preparou para Elias era tão forte que ele conseguiu andar 40 dias e 40 noites. Mas de repente, depois de andar 40 dias, ainda o desânimo batia, o desânimo tocava nele, tocava em Elias, e ele vai andando, de repente, ele encontra uma caverna. Ele encontra uma caverna. E quando ele vê a caverna, ele entra na caverna, vai se esconder. Caverna, isso é lugar de esconderijo. Mas não pode ficar na caverna. E Elias está ali. E Deus está sempre tocando, fazendo um alerta para nós, mostrando sinais. Aleluia. E quando Elias está na caverna, o Senhor apresenta a ele, mostrando sinais, mostrou para eles um vento forte. Quando Elias está ali, entrando naquela caverna, aparece o Senhor aparece como um vento forte, movendo tudo. E Elias, que no passado já conhecia a voz de Deus, ficou atento, mas a Bíblia diz que nesse terremoto, nesse vento, Deus não estava. E de repente vem também um terremoto, e a Bíblia diz que naquele terremoto Deus não estava. E de repente vem um fogo, também Deus não estava. Há tantas pessoas que estão paradas, estão esperando um movimento para poder sair. Deus não opera nos barulhos, Deus não opera em barulho, mas de repente, quando Elias está ali naquela caverna, está ali quando passa aquele vento, quando passa o fogo, quando passa aquele terremoto, Elias está parado e ele ouve uma voz mansa e suave falando com ele. Aleluia. Deus quer falar comigo e com você. Aleluia. Ouça a voz suave de Deus. Entra no teu quarto e ouça a voz poderosa de Deus. Aleluia. E sinta a paz de Deus. Elias está ali e de repente vem uma voz tranquila. O Senhor continua falando com Elias. Elias está na caverna. O Senhor diz: Elias, vem para a porta da caverna. Sai, porque na caverna eu não posso falar com você. Na caverna é perigoso. Quantas pessoas estão na caverna? Na caverna Deus não pode. Era como Deus dizendo: eu não foi para isso que eu te chamei. Amigo, irmão, Deus não nos chamou para a caverna, mas Deus nos chamou para ser os seus atalaias, seus mensageiros. Aleluia. Deus quer fazer coisa. A caverna limita o propósito de Deus na nossa vida. Aleluia. Deus não pode cumprir a sua promessa na totalidade. Saia da caverna. Na caverna limita a visão que nós temos de todas as coisas. Nesta noite, saia da caverna. Quem sabe você que já foi uma bênção, você que já recebeu tanta coisa e agora está numa caverna, achando que está esquecido. Elias já tinha feito suas desculpas. Elias tinha dito: olha, já acabou tudo. Eu só fui muito zeloso. Nenhum de nós somos zelosos a ponto de, se não for Deus na nossa vida. Aleluia. Elias disse que ele tinha sido muito zeloso, tinha cuidado muito, e Elias ainda chegou a uma conclusão que ele estava sozinho. Quantas pessoas pensam que ele está fazendo tudo sozinho? Não é não, Deus tinha e tem tudo para nós. Deus tinha reservado, e naquele momento Deus disse: sai para fora. E
quando ele saiu fora, ele ouviu a voz de Deus. Quer que Deus fala com você? Saia da caverna, que Deus vai falar com você. E quando ele sai, Deus diz: olha, Elias, eu ainda tenho muita coisa para você, eu ainda tenho muita coisa. Elias vai e unge Azael como rei da Síria, e usa também Jeú, porque isso vai ser para a glória do meu nome. E unge também Eliseu. Aleluia. Elias pensava que tinha acabado tudo. Quem sabe você que está parado, escondido dentro da caverna, está pensando que tudo acabou. Você diz: eu já fui pastor e hoje acabou, não adianta, estou encostado. Você diz: eu fui um líder de jovens, estou encostado. Você diz: eu fui isso, eu fui aquilo, e tudo acabou. Mas Deus tem mais para você. Saia da caverna e põe a porta da caverna, que veio, Deus vai te dar direção. Aleluia. Aleluia. Deus vai te fazer grande ainda. E ele disse: unge Azael, e unge Jeú, e unge também Eliseu, que será o seu sucessor. Aleluia. Nesta noite, lembra do que Deus te fez. Lembra dos grandes milagres de Deus, e continue servindo a Deus, porque Ele tem coisas grandes em sua vida. Que Deus te abençoe. Oh, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa. Aleluia.